Sejam muito bem-vindos ao canal, o canal de histórias de traição. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde vocês estão assistindo. E agora, vamos começar a história. Você se apaixonou por uma fantasia. Eu estava debaixo do SUV branco da Sarah às 11h30 de uma terça-feira à noite, trocando as pastilhas de freio como o bom marido que eu sempre fui, quando ouvi a voz dela vindo pela porta aberta da garagem. Ela estava no telefone da cozinha, no viva voz, alto bastante para que eu escutasse cada palavra. Estou te dizendo, Jéssica, ele está tão abaixo do meu nível que chega a ser constrangedor. Sarah riu. Aquele riso cruel que eu vinha ouvindo com mais frequência ultimamente. O Tom ainda está lá embaixo consertando meu carro como um mecânico qualquer, enquanto eu estou planejando meu futuro com alguém que realmente tem ambição. Eu congelei debaixo do carro, com a chave inglesa na mão e a camisa de trabalho manchada de óleo. 22 anos de casamento, e foi assim que descobri. Ele suspeita de alguma coisa entre você e o Brad. A voz da Jéssica estalou pelo alto-falante. Tom? Por favor. Ele está ocupado demais brincando com a empresinha de segurança dele para perceber que eu tenho trabalhado até tarde 3 noites por semana. O Brad diz que eu mereço coisa melhor do que um ex-boxeador fracassado que viveu seu auge no ensino médio. Minhas mãos apertaram a chave inglesa com força. Ex-boxeador fracassado. Aquilo doeu mais do que deveria. Eu tinha construído a Midwest Security do zero depois que meus dias no boxe acabaram, empregava 12 pessoas, colocava comida na mesa e ainda tinha pago a faculdade de administração da Sarah. Mas, pelo visto, nada disso era suficiente para alguém muito acima do meu nível. Onde vocês vão se encontrar amanhã? Perguntou Jéssica. No Riverside Motel, na Highway 9. O Brad vai ter a tarde livre, e o Tom acha que eu estou naquele seminário de marketing em Springfield. Eu saí debaixo do carro, com as costas doendo e o orgulho em pedaços. Pela janela da cozinha, eu conseguia ver Sarah andando de um lado para o outro em seu pijama de seda, o mesmo que eu tinha dado de presente no Natal, gesticulando enquanto planejava a própria traição. Eu só preciso descobrir como vou contar isso ao Tom, ela continuou. O Brad acha melhor esperar até a promoção dele sair. Aí a gente vai poder bancar os advogados do divórcio. Promoção. Brad Morrison trabalhava na Pinnacle Security, nossa maior concorrente. Eu vinha me perguntando como eles estavam conseguindo cobrir nossas propostas em tantos contratos. Agora eu sabia. Recolhi minhas ferramentas em silêncio, com a mente já funcionando. Sarah queria brincar. Tudo bem. Mas ela tinha escolhido o adversário errado. Na manhã seguinte, fiz café como sempre, beijei o rosto dela como sempre e desejei um bom dia no tal seminário como sempre. Ela sorriu com aquele sorriso falso que eu tinha sido cego demais para perceber antes e prometeu me ligar quando chegasse a Springfield. Em vez disso, liguei para meu irmão Mike. Preciso de um favor, eu disse assim que ele atendeu. E envolve a sua van da empresa. Mike tinha uma empresa de elétrica, então a van dele passava despercebida. Só mais um veículo de serviço na rua, perfeito para vigilância. O que está acontecendo, Tommy? A Sarah está me traindo. Eu preciso de provas antes que ela tente levar metade de tudo que eu construí. Mike ficou em silêncio por um momento. Você tem certeza? Absoluta. Pode me encontrar no Riverside Motel às 2? Estarei lá. À 1h45, estacionei a van do Mike 3 vagas depois do quarto 237, com a câmera pronta. Às 2h10, o carro da Sarah entrou no estacionamento. Ela tinha trocado de roupa. Estava com um vestido vermelho que eu nunca tinha visto, o cabelo arrumado do jeito que costumava arrumar nos nossos aniversários. Às 2h15, a BMW prata do Brad Morrison parou ao lado dela. Ele era tudo o que eu não era. Alto, bonito, arrumadinho, usando um terno que provavelmente custava mais do que eu ganhava em uma semana. Ele beijou Sarah ali mesmo no estacionamento, com as mãos nela como se fosse dono dela. Eu tirei fotos. Muitas fotos. Os dois entraram no quarto do motel e eu esperei. 2 horas depois, saíram com cara de satisfação e culpa. Mais fotos.
Mas eu ainda não tinha terminado. Quando a BMW do Brad saiu da vaga, fui até ela com meu canivete. 4 pneus, 4 cortes limpos. Depois, deixei um bilhete preso no limpador de para-brisa. Aproveite a caminhada, Romeu. De um cidadão preocupado. Tirei até uma selfie ao lado do carro inutilizado, sorrindo como um idiota. Às vezes, os métodos antigos ainda funcionam melhor. Sara voltou para casa naquela noite agindo como se nada tivesse acontecido, falando sem parar sobre o seminário e sobre tudo que tinha aprendido a respeito de posicionamento de mercado. Eu apenas concordei e sorri, fingindo ser o marido ingênuo, enquanto por dentro minha raiva queimava fria e calculista. Como foi seu dia, querido? Ela perguntou, sem realmente se importar com a resposta. Ah, você sabe, consertei o sistema de segurança da Sra. Henderson, fiz proposta para a conta Morrison no centro. Observei o rosto dela com atenção. Engraçado, o Brad Morrison, da Pinnacle, ligou hoje. Disse que teve problema com o carro esta tarde. Perguntou se a gente fazia assistência na estrada. O garfo da Sara parou no meio do caminho. Sério? Eu disse que nosso negócio é segurança. Sugere que ele chamasse um guincho. Tomei um gole de vinho. Coitado. Parecia bem frustrado. Nos dias seguintes, a fofoca no nosso bairro começou a girar. A senhora Patterson, a vizinha ao lado, tinha me visto no motel. Aparentemente, ela estava visitando a irmã, que trabalhava na limpeza de lá. Até quinta-feira, metade da rua já cochichava sobre a crise de meia-idade do Tom Mitchell e se eu estava tendo um caso. Deixei que falassem. Às vezes, a melhor camuflagem é deixar as pessoas chegarem à conclusão errada. Enquanto isso, minha empresa começou a perder clientes. De repente, a Pinnacle Security estava cobrindo nossas ofertas em todos os contratos, como se soubesse exatamente nossos valores. Eu já suspeitava de espionagem empresarial havia algum tempo, mas agora sabia de onde vinha. Sara tinha acesso a todos os meus arquivos, ao meu computador, ao meu telefone. Ela vinha passando informações para o Brad fazia meses. Na sexta noite, Sara chegou em casa usando uma joia nova, uma pulseira de ouro que eu com certeza não tinha comprado. Bonita pulseira, eu disse. Ela olhou para o pulso como se tivesse esquecido que estava usando. Ah, isso aqui? Eu já tenho faz tempo. Engraçado, não me lembro dela. Você não se lembra de muita coisa, Tom. A voz dela tinha um tom afiado agora. A máscara estava escorregando. Talvez se você prestasse mais atenção nas coisas importantes, em vez de bancar o segurança, perceberia mais. Nossa filha, Kelly, que estava em casa da faculdade naquele fim de semana, levantou os olhos do celular. Pai, a mamãe tem razão. Às vezes você é meio desligado. Aquilo doeu. Kelly sempre tinha sido a garotinha do papai. Mas ultimamente andava distante, passando mais tempo com Sara, cochichando pelos cantos. Fiquei me perguntando que tipo de história Sara vinha contando para ela. No sábado à noite, houve um encontro empresarial da associação comercial local. Sara insistiu que fossemos. Disse que seria bom para fazer contatos. Eu concordei, mas não pelo motivo que ela imaginava. O evento foi realizado no Marriott, no centro. Todos os empresários locais sorrindo, bajulando e fingindo gostar uns dos outros. Sara circulava pelo salão como uma política em campanha, apresentando-se como consultora de marketing, e não como minha esposa. Reparei que ela não estava usando a aliança. Brad Morrison dominava a área perto do bar, cercado de admiradores e puxa-sacos. Era pelo menos 10 anos mais novo do que eu, com aquela autoconfiança de quem nunca levou o nariz quebrado nem teve os sonhos esmagados. Quando viu Sara, o rosto dele se iluminou como uma manhã de Natal. Observei os dois do outro lado do salão. O jeito como se olhavam, os toques casuais que duravam um segundo a mais do que deveriam. Outras pessoas estavam começando a notar também. Jim Bradley, da Câmara de Comércio, cutucou a esposa e fez um gesto na direção deles. Os cochichos já tinham começado. Foi então que eu fiz minha jogada. Caminhei até o bar, pedi um uísque com soda e me posicionei logo atrás do pequeno clube de fãs do Brad.
Quando a conversa deu uma pausa, levantei meu copo. Com licença, pessoal. Eu gostaria de propor um brinde. O salão silenciou. Todos os olhos se voltaram para mim. Sarah pareceu entrar em pânico. Ao Brad Morrison, eu disse em voz alta, e a todos os homens que acham que podem conquistar uma mulher roubando os segredos da empresa de outro homem. Fiz uma pausa, deixando aquilo assentar. E as mulheres que acham que estão subindo de vida, quando na verdade só estão descendo. Virei o uísque de uma vez e bati o copo no balcão. Saúde. O silêncio foi ensurdecedor. O rosto de Brad ficou branco, depois vermelho. Sarah parecia querer sumir no chão. Você está bêbado, Mitchell, disse Brad, tentando recuperar a compostura. Na verdade, estou mais sóbrio do que estive em meses. Dei um passo na direção dele, perto o suficiente para obrigá-lo a erguer os olhos para me encarar. Mas você tem razão em uma coisa. Eu realmente estava cego. Obrigado por me ajudar a enxergar. Virei para sair, depois parei. Ah, e Brad, da próxima vez que quiser competir comigo, tente fazer isso honestamente. Talvez aprenda alguma coisa. Saí daquele evento de cabeça erguida, deixando para trás uma sala cheia de rostos chocados e provavelmente enterrando qualquer chance de reconstruir minha reputação naquela cidade. Mas, às vezes, é preciso incendiar pontes para impedir que seus inimigos atravessem por elas. As consequências do que aconteceu naquele evento foram rápidas e brutais. Na segunda-feira de manhã, metade dos clientes que ainda nos restavam cancelou seus contratos. A notícia correu rápido numa cidade daquele tamanho. Tom Mitchell tinha enlouquecido. Feito escândalo. Provavelmente estava bebendo demais depois que o casamento desmoronou. E, claro, ninguém queria contratar uma empresa de segurança comandada por um homem que nem conseguia manter a própria vida segura. Sarah não voltou para casa no domingo à noite. Mandou mensagem por volta da meia-noite. Vou ficar na casa da Jéssica. Preciso de espaço para pensar. Jessica Hartwell era a melhor amiga de Sarah desde a faculdade, madrinha da Kelly, praticamente da família. Se Sarah estava na casa dela, então Jéssica estava ajudando a coordenar toda aquela traição. Aquilo doeu quase tanto quanto o caso da Sarah. Fiquei sentado na casa vazia, tomando café e planejando. O velho Tom teria implorado, suplicado, tentado reconquistar a esposa com flores e promessas de mudança. Mas o velho Tom tinha acabado. Enterrado sob o peso de 22 anos acreditando demais nas pessoas. O novo Tom entendia que, quando alguém declara guerra a você, você não negocia. Você vence. Primeiro, movi nosso dinheiro. Não tudo, porque isso seria ilegal, mas tudo que era legalmente meu. As contas da empresa, meu fundo de aposentadoria, a poupança para a qual eu contribuía desde antes do casamento. Abri novas contas em outro banco, onde Sarah não conhecia o gerente pessoalmente. Depois, cancelei o seguro do carro dela. O crossover estava no meu nome, comprado com meu dinheiro. Se ela quisesse dirigir, que pagasse a própria cobertura. Em seguida, troquei as fechaduras da casa. Totalmente legal. A casa era minha antes do casamento e continuava sendo minha, já que nunca foi refinanciada com o nome dela na escritura. Sarah sempre insistiu que mantivéssemos as finanças separadas por questões tributárias. Essa decisão estava prestes a atingir em cheio a própria vida dela. Mas o verdadeiro golpe de mestre precisava da ajuda do Mike. Preciso que você investigue, eu disse na terça-feira de manhã, enquanto tomávamos café no Mel's Diner. Registros corporativos, documentos públicos, qualquer coisa sobre a Pinnacle Security e sobre Brad Morrison. Mike mexeu o café pensativo. Você está procurando o quê? Vantagem. Essas pessoas querem jogar sujo? Então vamos ver como reagem quando alguém joga mais sujo ainda. Mike levou 3 dias para encontrar o que eu precisava. A Pinnacle Security vinha inflando a cobertura do seguro nas propostas, alegando ter 5 milhões em responsabilidade civil quando, na verdade, tinha apenas 2. Tecnicamente, aquilo era fraude, mais importante ainda, motivo para cancelamento de contratos. Melhor ainda,
O currículo de Brad Morrison estava cheio de enfeites criativos. O MBA em Northwestern? Ele tinha feito apenas 3 disciplinas lá, 15 anos antes. Os 5 anos de experiência em gestão no emprego anterior? Na realidade, ele tinha sido gerente assistente por 18 meses antes de ser demitido por conduta inadequada no ambiente de trabalho. Mas a verdadeira mina de ouro era a ligação da Jessica Hartwell com tudo aquilo. Mike cavou fundo nos registros e encontrou algo interessante. 3 anos antes, Jessica tinha se candidatado a uma vaga na Pinnacle Security. Foi rejeitada, mas não antes de ser entrevistada por Brad Morrison. De acordo com anotações encontradas por Mike em um pedido de acesso a registros públicos, Brad tinha dito que Jessica não tinha perfil executivo e sugerido que ela tentasse algo mais adequado às capacidades dela. Jessica nunca tinha mencionado que havia tentado trabalhar lá. Nunca tinha mencionado conhecer Brad antes do caso da Sarah, o que significava que aquilo não era apenas Sarah se envolvendo com um homem mais jovem. Era vingança, arquitetada por alguém que cultivava ressentimento havia 3 anos. Liguei para Sarah na quarta noite. Tom? É você. Ela pareceu surpresa, talvez até esperançosa. Precisamos conversar. Pode vir a casa amanhã à noite? Eu? Não sei se isso é uma boa ideia. Não é um pedido, Sarah. Ainda somos casados e há coisas que precisamos discutir. Coisas legais. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Tudo bem. 7 horas. E, Sarah, traga a Jessica. Acho que ela vai achar essa conversa interessante. Na quinta, às 7 em ponto, o carro da Sarah entrou na nossa garagem. Ela tinha trazido Jessica, exatamente como eu pedi. As duas pareciam nervosas, como se estivessem entrando numa armadilha. E estavam. Abri a porta antes mesmo de baterem. Senhoras, entrem. A sala parecia diferente agora, como um palco montado para a peça que eu finalmente estava pronto para apresentar. Eu tinha arrumado os móveis de modo que as duas tivessem que sentar no sofá, enquanto eu ficaria na poltrona à frente, na posição de poder. Café, ofereci. Tom, vamos acabar logo com isso, disse Sarah. Ela parecia cansada, mais velha de alguma forma. A culpa estava pesando. Claro. Vamos direto ao assunto. Sentei-me e abri a pasta que havia preparado. Eu sei do Brad Morrison. Sei do motel. Sei das informações da empresa que você vinha passando para ele. O rosto de Sarah perdeu a cor. Jessica estendeu a mão e apertou a dela. Também sei, continuei, olhando diretamente para Jessica, sobre sua candidatura a Pinnacle há 3 anos e sobre o que Brad Morrison disse a respeito de você não ter perfil executivo. A compostura de Jessica vacilou por um segundo. Não sei do que você está falando. Sabe, sim. Você está planejando isso há 3 anos, não está? Esperando o momento certo para se vingar do Brad por ter te humilhado. E que forma melhor do que seduzi-lo com a esposa de outro homem e depois assistir tudo desmoronar? Isso é loucura, disse Jessica, mas a voz dela tremia. É mesmo? Você apresentou Sarah ao Brad naquele evento beneficente, 6 meses atrás. Incentivou ela a entrar para a associação comercial de que ele fazia parte. Ficou alimentando as reclamações dela sobre nosso casamento, dizendo que ela merecia coisa melhor. Virei para Sarah. A questão é, você sabia que estava sendo usada, ou é apenas tão ingênua assim? Sarah olhou de mim para Jessica, e a confusão começou a substituir a arrogância. Jessica, do que ele está falando? Ele está desesperado, Sarah. Está inventando isso para nos separar. Estou? Tirei o celular do bolso e dei play em uma gravação. A voz de Jessica encheu a sala. Brad Morrison se acha muito melhor do que todo mundo. Alguém deveria colocá-lo no lugar dele. Alguém deveria mostrar a ele o que é ser humilhado. Era de uma conversa gravada na nossa festa de Natal do ano anterior, quando Jessica tinha bebido demais e deixado escapar a amargura que sentia por homens bem-sucedidos. Eu tinha até esquecido aquilo, até Mike me lembrar de revisar meus arquivos antigos. Você usou minha esposa para se vingar de um homem que te rejeitou, eu disse em voz baixa.
Você destruiu meu casamento para satisfazer uma vingança mesquinha. Jéssica se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Sarah, vamos embora. Mas Sarah não se mexeu. Ela encarava Jéssica com horror crescente. Você me disse que o Brad tinha me notado naquele evento beneficente. Disse que ele perguntou sobre mim. E perguntou. Não. A voz de Sarah agora estava gelada. Foi você quem se apresentou a ele primeiro. Foi você quem o trouxe para me conhecer. Eu me lembro disso agora. A verdade finalmente estava entrando. Sarah podia até ter sido ingênua, mas não era burra. E você vem me pressionando a deixar o tom desde o início. Todo casamento tem problemas, mas você ficou repetindo que eu merecia mais, que eu estava me contentando com pouco. Sarah também se levantou, se afastando de Jéssica. Você armou tudo isso. Sarah, por favor, saia. A voz de Sarah mal saiu num sussurro. Saia da minha casa. Não é mais sua casa, eu disse calmamente. Troquei as fechaduras ontem. Você vai precisar encontrar outro lugar para ficar. As duas se viraram para me olhar. O seguro do crossover também foi cancelado. Se quiser dirigir, vai ter que fazer sua própria apólice. Levantei-me e fui até a janela. Seus pertences pessoais estão em caixas na varanda da frente. Tomei cuidado para embalar apenas o que era claramente seu. Você não pode simplesmente me expulsar, disse Sarah. Na verdade, posso. Esta casa era minha antes do nosso casamento. E continua sendo minha agora. Você quer metade dela? Vai ter que brigar por isso na justiça. Virei de volta para encará-las. Claro, isso significa que todas as provas do seu caso extraconjugal vão virar registro público. Inclusive as fotos. O rosto de Sarah desabou. Tom, por favor. A gente pode resolver isso. Não, não pode. Você fez sua escolha quando decidiu que eu não era bom o bastante para você. Abri a porta da frente. As duas precisam ir embora agora. Jéssica saiu primeiro, batendo os saltos com raiva nos degraus da varanda. Sarah ficou por um instante, olhando para a sala como se a estivesse vendo pela primeira vez. Me desculpa, ela sussurrou. Eu também sinto muito, eu respondi. Sinto muito por ter desperdiçado 22 anos com alguém que nunca me respeitou o suficiente nem para terminar de forma honesta. Depois que elas saíram, sentei sozinho na casa vazia e senti algo que eu não experimentava havia meses: paz. A guerra ainda não tinha acabado, mas eu tinha vencido a primeira grande batalha. E estava apenas começando. As 2 semanas seguintes foram uma verdadeira aula de guerra social em cidade pequena. A notícia da briga entre Sarah e Jéssica se espalhou rápido. Pelo que diziam, as duas tiveram uma discussão aos berros na entrada da garagem da Jéssica, e metade da vizinhança ouviu tudo. Sarah estava morando em um motel agora, no mesmo Riverside Motel onde se encontrava com Brad, o que, para mim, parecia uma ironia poeticamente perfeita. Enquanto isso, Brad Morrison começava a descobrir que seu caso tinha consequências bem maiores do que apenas perder sua fonte de informações internas. Alguém, e juro que não fui eu, tinha enviado cópias dos documentos fraudulentos do seguro dele para todos os clientes que a Pinnacle havia tirado de nós. 3 contratos importantes foram cancelados, e o órgão estadual de licenciamento abriu uma investigação. Eu estava almoçando no Mel's Dinner quando Brad entrou. Ele estava acabado, com barba por fazer, o terno caro amarrotado e olheiras profundas. Quando me viu na minha mesa de sempre, o rosto dele escureceu. A culpa de tudo isso é sua, ele disse, sentando na minha frente sem ser convidado. É mesmo? Dei uma mordida no meu sanduíche. Não fui eu que declarei cobertura falsa de seguro. Você sabe do que eu estou falando. Você destruiu tudo. Eu não destruí nada, Brad. Eu só parei de deixar você me roubar. Olhei bem para ele, aquele homem que achou que podia tomar minha esposa, meu negócio e minha vida. E a Sarah, como está, aliás? O maxilar dele travou. Estamos resolvendo as coisas. Estão? Recostei-me no banco. Engraçado,
Porque ouvi dizer que ela está te ligando sem parar e que você manda todas as chamadas para a caixa postal. Fiz uma pausa. Acontece que ela não parece tão atraente quando deixa de ser a esposa de outro homem, não é? Você não sabe do que está falando. Ah, sei, sim. O problema com homens como você é que vocês nunca querem de verdade a mulher que perseguem. Vocês querem a emoção de tomar algo que pertence a outra pessoa. Agora que Sarah está livre, ela virou só mais uma mulher de meia-idade, desesperada e cheia de bagagem. As mãos de Brad se fecharam em punho sobre a mesa. Cala a boca. A verdade dói, não é? Você nunca amou ela. Só queria provar que conseguia roubá-la do ex-boxeador fracassado. Sorri. Só que, no fim das contas, o boxeador fracassado era mais esperto do que você imaginava. Ele se levantou de repente, arrastando a cadeira no chão. Isso ainda não acabou. Acabou? Sim. Você está acabado nesta cidade, Brad. Ninguém vai confiar a própria segurança a você depois disso, e ninguém vai contratar uma empresa que nem consegue ser honesta na papelada básica. Ele saiu furioso do restaurante, e eu terminei meu almoço em paz. 3 dias depois, a Pinnacle Security pediu falência. Mas a verdadeira satisfação veio quando Kelly me ligou. Pai, eu te devo um pedido de desculpas. Eu estava no meu escritório, tentando reconstruir o que restava da empresa. Ouvir a voz da minha filha, realmente ouvi-la, sem aquela atitude típica da idade, apertou meu peito. Você não me deve nada, querida. Devo, sim. A mamãe me contou a versão dela do que aconteceu, mas depois eu comecei a ouvir outras coisas pela cidade. E então Jéssica foi me procurar. Jéssica foi te procurar? Ela queria que eu ficasse do lado da mamãe no divórcio. Ficou dizendo que você estava tentando destruir a felicidade dela, que estava sendo vingativo e cruel. A voz de Kelly tremia. Mas as coisas que ela falava sobre você não pareciam em nada com o meu pai. Que tipo de coisas? Ela disse que você era abusivo, que tinha ameaçado a mamãe, que era perigoso. Mas, pai, eu vivi com você a minha vida inteira. Você nunca nem levantou a voz para mim, muito menos machucou alguém. Naquele instante, tudo fez sentido. Jéssica ainda não tinha terminado sua vingança. Agora ela queria virar minha própria filha contra mim. Ela também falou umas coisas muito detalhadas sobre a mamãe e o Brad, como se estivesse observando os dois ou algo assim. Foi assustador. Pai, o que você disse para ela? Eu mandei ela me deixar em paz. Depois liguei para a mamãe para perguntar o que realmente estava acontecendo. Kelly respirou fundo, trêmula. A mamãe desabou e me contou tudo. Sobre o caso, sobre como a Jéssica incentivou isso, sobre como você descobriu tudo. Sinto muito que você tenha precisado ouvir tudo isso, Kelly. E eu sinto muito por não ter acreditado em você desde o começo. Eu devia saber que você nunca faria nada sem um bom motivo. Naquela noite, Kelly veio da faculdade para jantar comigo. Pedimos pizza e ficamos na sala conversando como não fazíamos havia anos. E agora? Ela perguntou. Agora eu reconstruo a empresa, minha reputação e minha vida. E a mamãe? Pensei por um instante. Sarah vinha me ligando todos os dias havia uma semana. Às vezes chorando, às vezes irritada, sempre querendo consertar as coisas. Mas toda a conversa acabava no mesmo ponto. Ela queria apagar as consequências das escolhas dela sem realmente assumir responsabilidade por elas. Sua mãe fez a escolha dela. Ela decidiu acreditar que eu não era bom o bastante para ela. Então estou dando exatamente o que ela queria, uma vida sem mim. É isso mesmo? 22 anos, e simplesmente acabou? Foram 22 anos tentando ser bom o bastante para alguém que sempre procurava algo melhor. Eu estou cansado, Kelly. Cansado de lutar por alguém que não quer ser conquistada. Kelly ficou em silêncio por um longo momento. Acho que você tem razão, pai. E acho que você é mais forte do que qualquer um de nós imaginava. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Jim Bradley, da Câmara de Comércio. Tom, eu queria me desculpar pela forma como tudo aconteceu naquele evento.
Muitos de nós ficamos sabendo da verdadeira história sobre o que houve com sua esposa e com aquele tal Morrison. Agradeço, Jim. Mais do que isso, eu queria saber se você teria interesse em participar da licitação do contrato de segurança da Câmara. Nossa empresa atual acabou de fechar, e, sinceramente, preferimos trabalhar com alguém em quem possamos confiar. Era um começo. Pequeno, mas ainda assim um começo. No mês seguinte, mais 3 clientes voltaram. Eles tinham descoberto a verdade sobre as práticas fraudulentas da Pinnacle e perceberam que tinham sido manipulados para romper contratos com uma empresa honesta. Não foi suficiente para recuperar tudo o que eu tinha perdido, mas foi o bastante para manter as portas abertas. Sarah entrou com o pedido de divórcio em novembro, pedindo metade de tudo, apesar do nosso acordo pré-nupcial. O advogado dela era caro e agressivo, do tipo especializado em arrancar tudo o que podia dos homens. O meu era mais barato, mas muito mais inteligente. Ele tinha uma pasta grossa cheia de provas documentando o adultério da Sarah e o roubo de informações sigilosas da empresa. Em um estado onde o divórcio não exige culpa formal, a traição em si não fazia tanta diferença, mas a espionagem empresarial era outra história. Ela pode enfrentar acusações criminais, meu advogado explicou. Espionagem corporativa, roubo de segredos comerciais, conspiração para fraude. O namorado da sua esposa pode estar falido, mas foi ela quem realmente roubou as informações. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que o advogado dela talvez fique mais razoável na negociação quando entender toda a dimensão da exposição legal da cliente dele. O divórcio foi finalizado em fevereiro. Sarah ficou com os pertences pessoais dela, metade das nossas economias conjuntas e a liberdade. Eu fiquei com a casa, a empresa e o meu respeito próprio. Ela se mudou para Kansas City, onde conseguiu emprego em uma agência de marketing que não sabia nada sobre o passado recente dela. Brad Morrison voltou para Chicago, onde passou a trabalhar como vendedor de carros na concessionária do cunhado. Jessica Hartwell ainda estava na cidade, mas tinha se tornado uma pária. Todo mundo ficou sabendo do papel que ela teve em arquitetar o caso, e, em uma comunidade onde o casamento ainda era visto como algo sagrado, isso a tornou intocável. Ela perdeu o emprego na imobiliária e foi parar em um call center na periferia da cidade. 6 meses depois de o divórcio ter sido concluído, eu estava tendo um bom dia. A Midwest Security havia fechado 2 contratos importantes. Kelly se formaria na faculdade em maio, e eu tinha começado a sair com uma mulher chamada Linda, dona de uma livraria no centro. Nada sério ainda, mas era bom ter alguém com quem conversar que não viesse acompanhado de 22 anos de bagagem. Foi então que Jessica Hartwell entrou no meu escritório. Ela estava péssima. O cabelo sujo, as roupas amarrotadas, a maquiagem borrada como se tivesse chorado por horas. A mulher confiante e manipuladora que destruiu meu casamento tinha desaparecido. No lugar dela, havia alguém desesperada e quebrada. Precisamos conversar, ela disse. Minha recepcionista, Marie, olhou para mim, esperando uma reação. Fiz um gesto com a cabeça. Nos dê alguns minutos, Marie. Quando ficamos sozinhos, Jéssica desabou na cadeira à minha frente. Você destruiu minha vida, ela disse. Eu não fiz nada contra você, Jéssica. Só parei de deixar você destruir a minha. Você colocou todos contra mim. Fez eu perder meu emprego, meus amigos, tudo. Eu contei a verdade. Se isso destruiu sua vida, talvez você devesse ter pensado nisso antes de brincar com o casamento dos outros. Ela ficou em silêncio por um longo instante, olhando para as mãos. Quer saber a verdade? Perguntou por fim. A verdade de verdade? Eu já sei a verdade. Não, não sabe. Ela levantou os olhos para mim. Estavam vermelhos, vazios. Não era por causa do Brad Morrison ter me rejeitado. Era por sua causa. Aquilo me pegou de surpresa. O quê? Era por você, Tom. Sempre foi por você. Recostei-me na cadeira, estudando o rosto dela. Eu não entendo. Você se lembra do último ano do ensino médio? Do baile de inverno?
Eu lembrava. Tinha convidado Jéssica para ir comigo, mas ela recusou. Disse que ia com outro rapaz. Uma semana depois, convidei Sara, e nós ficamos juntos desde então. Você me chamou para sair, Jéssica continuou. E eu disse não, porque achava que era melhor do que você, o boxeador do lado errado da cidade. Eu estava esperando alguém mais sofisticado. As peças começaram a se encaixar. Mas você nunca encontrou esse alguém, encontrou? Encontrei vários homens sofisticados. Só que nenhum deles me quis por mais do que alguns meses. A voz dela agora transbordava amargura. Enquanto isso, você e Sara construíram uma vida. Uma vida de verdade. Casa, empresa, filha, tudo o que eu achava que merecia. Então você decidiu destruir tudo. Eu decidi provar que Sara também não merecia nada disso, que ela era tão superficial quanto eu. Jéssica riu, mas não havia humor nenhum naquele som. Achei que, se conseguisse fazer ela jogar fora tudo que vocês construíram juntos, isso provaria que a sua vida perfeita era uma mentira. E, no fim, você só provou que é exatamente tão mesquinha e vingativa quanto eu sempre imaginei. Eu sei. Agora ela chorava de verdade, o rímel escorrendo pelo rosto. Eu sei o que eu sou. Mas perdi tudo, Tom. Meu emprego, minha reputação, meus amigos. Nem um apartamento decente eu consigo alugar, porque todo mundo sabe o que eu fiz. Ótimo. Ela ergueu os olhos, chocada com a frieza da minha voz. Você destruiu um casamento de 22 anos porque tinha inveja do que os outros construíram. Manipulou minha esposa, mentiu para minha filha e tentou arruinar meu negócio. E acha mesmo que merece compaixão? Eu pensei que talvez pudéssemos achar uma solução. Que você pudesse falar bem de mim, dizer às pessoas que eu estava arrependida, que aprendi a lição. Levantei-me e contornei a mesa até ficar bem na frente dela. Jéssica, escute com muita atenção. Você nunca vai se recuperar disso. Não nesta cidade. Não com essas pessoas. Todo mundo sabe o que você fez e por que fez. Você vai carregar isso pelo resto da vida. Tom, por favor, eu ainda não terminei. Quer saber a diferença entre você e eu? Quando a vida me derrubou, eu me levantei e reconstruí tudo. Quando alguém me machucou, eu revidei. Mas eu revidei limpo. Você não. Você é um câncer. Destrói as coisas só porque não pode tê-las. Voltei para minha mesa e me sentei. Saia do meu escritório. Saia da minha cidade. E, se eu voltar a ver você perto da minha filha ou de qualquer pessoa com quem eu me importe, vou garantir que o resto da sua vida fique ainda pior do que já está. Ela se levantou cambaleando e foi até a porta, mas, antes de sair, se virou. Eu realmente amei você. No ensino médio, eu só era orgulhosa demais para admitir. Não, você não me amou. Você amou a ideia de mim, do mesmo jeito que amou a ideia de me destruir 30 anos depois. Mas nunca me conheceu de verdade. Depois que ela saiu, fiquei sentado no escritório por um longo tempo, pensando nas voltas estranhas que a vida dá. Se Jéssica tivesse aceitado aquele convite para o baile 30 anos antes, talvez eu nunca tivesse me casado com Sara. Talvez Kelly nunca tivesse nascido. Minha vida inteira teria sido diferente. Mas eu não conseguia me arrepender de nada. Nem da dor. Nem da traição. Tudo tinha me trazido até aquele momento. Sentado no meu próprio escritório, comandando meu próprio negócio, finalmente entendendo o meu valor. Marie bateu na porta. Está tudo bem, chefe? Está tudo ótimo, Marie. Melhor do que ótimo, na verdade. Naquela noite, levei Linda para jantar na nova churrascaria do centro. Ela era inteligente, divertida e gentil. E não se importava com o fato de eu ser um pequeno empresário divorciado, com um passado complicado. Ela gostava de mim pelo que eu era, não pelo que eu poderia me tornar ou pelo que eu poderia oferecer. Você está diferente hoje, ela disse enquanto comíamos a sobremesa.
Mais leve, de algum jeito. Eu me sinto diferente. Como se finalmente tivesse fechado o livro de um capítulo muito longo e muito feio da minha vida. Quer falar sobre isso? Pensei por um momento. Durante meses, eu carreguei raiva, dor e uma necessidade constante de provar que eu tinha razão. Mas, sentado ali com Linda, olhando para a preocupação sincera e para o carinho dela, percebi que eu não precisava mais carregar nada disso. Talvez algum dia. Mas não esta noite. Estendi a mão por cima da mesa e segurei a dela. Esta noite, eu só quero falar sobre o futuro. 6 meses depois, Sarah me ligou. Ela ia se casar de novo com um colega de trabalho em Kansas City. Queria que Kelly fosse madrinha e queria minha permissão para convidar alguns dos nossos antigos amigos em comum para o casamento. Fico feliz por você, eu disse, e era verdade. Espero que desta vez dê certo. Tom, eu sei que te magoei. Sei que fiz escolhas terríveis. Mas quero que você saiba que nunca quis que as coisas ficassem tão feias. Eu sei. Você acabou presa no jogo de outra pessoa. Quando percebeu, já era tarde demais para sair com dignidade. Você acha que um dia vai me perdoar? Pensei nisso. Perdão era uma coisa complicada. Eu já não sentia raiva da Sarah havia meses, mas isso não era exatamente o mesmo que perdoar. Acho que já perdoei, eu disse por fim. Nós simplesmente não éramos certos um para o outro, Sarah. Talvez nunca tenhamos sido. Talvez só tenhamos nos acostumado e confundido isso com amor. Talvez. Mas fizemos uma filha maravilhosa juntos. Sim, fizemos. E ela é a melhor coisa que qualquer um de nós já construiu. Depois que desligamos, sentei-me na varanda dos fundos com uma cerveja, vendo o pôr do sol pintar o céu de laranja e vermelho. Linda estava dentro de casa preparando o jantar, cantarolando alguma coisa desafinada, mas alegre. Kelly viria no fim de semana seguinte com o novo namorado, um bom garoto que estudava engenharia. A vida era boa. Não perfeita, não sem complicações, mas boa de um jeito sólido e real. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Mike. Ouvi dizer que Jessica Hartwell se mudou para o Arizona. Acho que finalmente seguiu seu conselho e foi embora da cidade. Apaguei a mensagem sem responder. Jessica Hartwell era história antiga agora. Apenas uma lição amarga sobre o preço de deixar o ressentimento consumir a própria vida. Eu aprendi algo importante com toda aquela confusão. Você não pode controlar o que os outros fazem contra você, mas pode controlar como reage. Pode deixar que as traições deles destruam você, ou pode usar tudo isso para construir algo mais forte. Eu escolhi construir. Linda chamou da cozinha. O jantar está pronto. Terminei minha cerveja, me levantei e caminhei em direção à casa, em direção ao meu futuro, em direção à vida que eu tinha conquistado ao me recusar a deixar que as fraquezas dos outros se tornassem minhas também. Atrás de mim, o sol desapareceu no horizonte, levando com ele a última luz de um dia muito longo e muito difícil.